Alô, meus queridos e queridas, amigos dos ferros, olha só, hoje nós vamos fazer um vídeo específico do Rádio Chopin, porque nós esquecemos no último, eu esqueci, né? Passou em branco, desculpa aí, num comentário que nós fizemos no Sardinha Responde, em que eu fiz uma previsão do Mr. Olympia, mas ele ainda não falou se vai na Open ou se é na 212, como ele conseguiu o visto, então já muda alguma coisa, né? Se ele for na Open, eu tenho algumas coisas para falar dele para vocês. E dar uma analisada geral no físico, só para vocês entenderem o que significa a Rádio Chopin pela primeira vez no Mr. Olympia. Isso é bem marcante. Na verdade, trouxe uma beleza pro campeonato que, na verdade, nós estamos com medo. Todo mundo com certo medo de que aquilo ali não ia rolar, né? Então, nós vamos comentar aqui nesse vídeo sobre Rádio Chopin e a participação dele, se for na 212 ou se for na Open. Não se esqueçam de inscrever no meu canal, aí nós estamos sempre pedindo para vocês para fazer os comentários, porque aí a sua pergunta eu respondo no Sardinha Responde, no Sardinha Comenta, não importa. Dê o clique aí de sinalização para você descobrir que nós estamos fazendo toda hora algum vídeo novo com conteúdo para vocês. Fechado? Valeu! Gente, é o seguinte, toda vez que eu falo alguma coisa sobre arbitragem, obrigatoriamente eu tenho que falar sobre as coisas que eu tenho na minha carreira, porque senão vai ficar um vídeo de mais uma pessoa que se acha que é árbitro, que se acha dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. A arbitragem não pode ser subjetiva a hora inteira, tem que ter parâmetros. Parâmetros de julgamento são os certos para você julgar um campeonato de musculação e não o seu gosto pessoal. Então, quando eu falo sobre alguma arbitragem, eu tenho que falar que eu sou árbitro há 19 anos, porque senão pensam que eu sou mais um brincalhão de internet que se julga ser árbitro. Não, eu tenho diploma de árbitro. Eu me formei entre 287 pessoas, eu tirei a maior nota. Tirei 9,75 e tenho troféu para provar. Com Fábio Gianola, que foi um dos maiores professores de árbitro, que fez a reavaliação de muitos árbitros, e eu estava lá presente. Então, eu sou árbitro há muito tempo e tenho muita experiência no esporte, já joguei alguns campeonatos muito importantes, mas eu não quis seguir a profissão de árbitro, porque eu acho melhor eu ajudar os atletas nos bastidores, ou tentar ajudar na hora que, sei lá, que está precisando em cima do palco, por exemplo, do que arbitrar. Senão eu tenho que levar minha súmula para provar para todo mundo que a minha ideia, a minha nota foi diferente dos outros 6, dos outros 4 árbitros, dependendo do campeonato. Então eu prefiro falar para vocês aqui no meu canal, porque aqui eu posso falar abertamente sobre os meus gostos sem ter que ficar provando para as pessoas que eu votei nela, ok? Então vamos lá. O Rádio Chopin. Para começar, gente, um dos maiores bodybuilders da atualidade. Por que maiores? Maiores de volume muscular mesmo. Porque o cara tem... Quando a gente fala volume muscular, significa o grupo muscular preenchendo totalmente a estrutura óssea do atleta. Então, um cara pequeno, todo cheio de músculo, como o Lee Priest, como outros caras, como o próprio Flex Lewis, da categoria 212 e tal, é muito difícil, porque a estrutura óssea dele preenchida com músculo significa volume muscular aos olhos dos árbitros. Então o cara tem 2 metros, como Cedric McMillan, que é muito alto, sei lá, tem 1,88 m, 89, talvez um pouco mais, um pouco menos. É um cara muito alto, muito difícil de chegar num volume muscular que vai apavorar, como o Kai Greene, que é bem mais baixo, 1,77 m, 76 talvez. Então a ideia do Rádio Chopin ser um cara maior do mundo é exatamente isso. Ele é um dos maiores da atualidade porque a estrutura óssea dele é totalmente preenchida. É muito volume muscular, muito. Tanto de braço quanto de costa, de perna, de tudo. Ele melhorando ainda a parte de baixo das costas, que talvez seja o grande, entre aspas, o pequeno problema do Rádio Chopin, que a parte de baixo das costas fica mais empedrado, ter mais aquele aspecto sólido de ter as costas penduradas, como eu costumo falar, que todo bodybuilder profissional que tem as costas penduradas, ele mostra um físico diferenciado, sempre, como Dorian Yates, Ronnie Coleman, Samir Bannout, todos os caras, Kai Greene, o próprio Tio Hit. Quando tem as costas densas na parte de baixo, significa músculo maduro, surrado de treino. Então o Rádio Chopin tem isso, mas não tanto quanto é a parte alta das costas ou quanto é um Kai Greene, por exemplo. Então se ele entrar na categoria Open, ele tem grandes chances de não estragar o físico dele, porque o volume muscular está feito. Como ele é um dos atletas mais condicionados, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: pensa como o Ronnie Rambo.
Eu tenho um atleta de 106 quilos, 105 quilos, e ele está seco no último. Você vai querer secar o cara para 96? Talvez você consiga uns 3 quilos de água, mas será que você consegue 4 quilos de gordura num cara que já está seco? Então você acaba mirrando ele perde volume muscular, vai contra o que ele plantou durante anos, que era tentar ganhar volume, para tentar ir numa categoria que talvez seria mais fácil, porque ele no limite da 212, ele vai chegar e bater e tirar a sunga, como o Eduardo Corrêa fez, arranca a sunga e sobe da 212, né? O Eduardo fez isso na categoria 202 na época, mas deu 202 redondo. Então, o que fazer com um cara desse? Eu deixaria ele na Open, deixa vir volume, porque o cara é muito talhado, é muita definição. Se ele entrar, ele é um dos caras mais condicionados, com toda certeza, do mundo da atualidade. Ele é condicionado em tudo, em perna, em braço, em peito, cintura e tudo mais. Óbvio, a linha de quadril e linha de cintura dele não é das mais estreitas, mas como ele tem muito volume muscular, inclusive de adutores de coxa e de largura de ombro, a cintura escapular é larga pra cacete. Ele não tem deficiência nenhuma em estrutura óssea. Tanto que você olha ele, você não sabe se ele tem 1,5 m ou se ele tem 1,90 m. Isso é um bom parâmetro para você descobrir se o atleta tem deficiência óssea ruim ou boa. É o que eu falo para vocês. Não tem algum atleta que seja perfeito. Mas por que o Arnold ganhava sempre? Porque é bonito. É 1,87 m preenchido, mas era estético. A estrutura óssea da perna acompanha a linha do tronco, etc. E o Rad Chopin, ele não parece ser um cara atarracado, ele é atarracado. Mas ele não parece ser um cara socadinho e curto. Ele não é baixinho. Então, ele entrando na Open vai dar trabalho e para mim ele entra entre os 4. Eu tenho certeza que eu estou falando. Lógico, certeza não tem como, né? Você dá, porque é subjetividade, entre aspas, do que você acha dos parâmetros. Seguindo os parâmetros, ele é um dos maiores e ele é um dos mais condicionados. Dificilmente alguém vai subir no Mr. Olímpia mais definido que ele. Da última competição eu tenho uma crítica para fazer, que não é crítica, eu não sou nenhum hater, só uma colocação. Tinha 2 inflamações no deltoide lateral, que foi provavelmente da última aplicação, alguma coisa do gênero. Não dá para saber o que é, mas duvido que seja Sintol ou óleo, duvido. Deve ter sido com certeza uma última que ficou ali, deu uma inflamadinha, não abscesso, mas alguma coisa do gênero. Não acho que ele usaria Sintol no caso do Ryan Rambo, né, que não é um cara conhecido como fazer loucuras. Então essa é a única coisa que eu tenho para falar, que ele não é tão cinturado e tão quadril estreitinho para ficar muito triangular. Mas tem algumas fotos que eu vou puxar aqui para cima, o Will vai ter um problema aí para ficar, mas é só para mostrar exatamente o que eu estou falando, da estrutura óssea perfeita para a altura, fazendo com que a largura da cintura escapular seja muito bem aproveitada no físico geral, que é essa foto, ó. Vou mostrar para vocês aí, ó. Você olha assim, ó, você já fala que o cara está em X. Então, qual é a ideia? O que eu quero mostrar com essa foto em preto e branco? Nessa foto dá para ver que o quadril não é largo e nem a cintura é larga. É um pouquinho menos estreito do que um Phil Heath da vida, que é todo encaixadinho, quadril estreitinho, assim como o Dexter Jackson. Mas o quadril dele é muito mais estreito do que as pernas, que são lateralizadas, e a cintura é muito mais estreita do que a cintura escapular. Ou seja, ele tem largura de costa, tem largura de ombro, de estrutura óssea e de músculo, só falta, sei lá, cara, nessa foto aqui não ponho nem a parte de baixo das costas que falta. Talvez, sei lá, aqui eu já acho que ele seria perfeito. Você olha aqui de costas esse cara nessa foto, você fala que ele é Mr. Olímpia. Na minha opinião é. Todo estriado, adutor sartório, adutor, glúteo, isquios tibiais, panturrilha super desenvolvida, cintura escapular larga pra cacete, não tem mais aonde ser larga, as costas densas e ainda a lombar separada da dorsal. Então, eu particularmente acho que é um dos francos favoritos a entrar entre os 3 naquela briga que vai ser Brandon Curry, Dexter Jackson, Riley Winkler e ele. Para mim, minha opinião, ele tem tanto músculo quanto o William Bonac. Tem tanta definição quanto o William Bonac. Até mais, um pouco mais condicionado ainda, se é que é possível, porque o William é excepcional. Mas pela estética e estrutura óssea, Rad Chopin, para mim, tem que entrar entre os 3. Vai brigar ali com o Dexter
vai brigar com o Brandon e com o Rayleigh. Até porque ele é tão volumoso quanto qualquer um desses. Ele é mais volumoso que o Dexter, de volume e densidade mesmo. Tanto que quando ele entrou na 212, uma das últimas vezes que ele competiu com esses caras norte-americanos, para mim, ele ganhou do Flex Lewis. O Flex ganhou na noite, mas não foi justo. Eu tenho certeza, a minha certeza de que isso aconteceu. Ele merecia ser campeão daquela noite. E o Flex levou, sabe-se lá, né, o que acontece. A gente tem uma noção básica de tudo que acontece num campeonato de musculação. Não tem como alguém puxar farinha. Só erraram mesmo. Aqui tem um vídeo que é... Deixa eu ver aqui, ó. Ronnie Rambo, Irã. Ó, tá aqui, ó. Hadi Choopan do lado esquerdo, Flex Lewis no meio. Ó, é só olhar um e olhar outro. Não tem... É nítido e claro. Aqui, por exemplo, para mim, também ele ganhou do Cedric McMillan. Estava maior e mais condicionado. Então são duas notas quanto a maior estética do Cedric. Aqui contra o Vale Alto, muito bom também. O Vale Alto estava excepcional, mas também não tinha como ganhar dele. Por quê? Por causa do condicionamento. Ele e David Henry, sem chance pro David Henry. David Henry, falta bastante perna para ele. E o Hadi sempre fica no meio de todos os confrontos que ele participa. Inclusive nesse aqui que aparece ele do lado do Nathan De Asha, que é um grande favorito também, e do Osladil, que também é um cara excepcional. E o Osladil é gigantesco. E o Hadi no meio dos dois, porque o árbitro estava realmente com ele na cabeça. E foi o que aconteceu. Ele ganhou. Então, Hadi Choopan, além de tudo, eu vou falar umas coisas bem minhas assim. Ele tem um amigo chamado Passafar lá, que faz grandes publicações dele, e ele tem um carinho do público dele, no país dele, que não existe igual. Nem norte-americano gosta tanto dos seus ídolos quanto esse pessoal do Oriente Médio, esse pessoal, a família dele é toda louca por ele. Você vê que os caras são tudo fã, ele sai em praça pública, ele anda em cima de carro, tipo caminhão, e todo mundo aplaudindo, todo mundo ovacionando no aeroporto, os caras vestidos a caráter, pulando, dando grito, pulando para saudar ele no aeroporto. E ele vai lá e beija todo mundo, ele, né, tem a cultura de beijar no rosto os parentes, os amigos, homem com homem e tal. E eu acho isso genial. Eu tenho essa noção básica de que ele é mais bem tratado do que os países que se dizem primeiro mundo para tudo. E isto é uma coisa básica para o cara continuar e seguir adiante. Ele precisa dessa ajuda. Além de tudo, ele tem o Ronnie Rambo, que para mim é um dos melhores preparadores do mundo em toda a história do bodybuilder, porque ele realmente mudou os físicos de Jay Cutler, ele mudou o físico de principalmente, né, Phil Heath, que a gente sabe, o 7 vezes Mr. Olympia, que para mim merecia ter o título de 8 no ano passado, para mim ele era campeão. Repito de novo para vocês, Phil Heath é muito melhor do que o Shawn Rhoden. Desculpem, me perdoem, não tenho nada contra o Shawn Rhoden. Vou encontrar com ele possivelmente, quero um autógrafo, quero uma foto com todos vocês. É espetacular atleta. Julgamento do Mr. Olympia 2018. Para mim, Phil Heath tinha muito mais músculos separados, definidos e densos do que um Shawn Rhoden. Shawn Rhoden é mais estética na cintura. Talvez um duplo bíceps mais bonito, porque estava com a cintura mais fininha. Mas o duplo bíceps sempre foi um músculo, um movimento forte, uma pose forte do Phil Heath. Porque a densidade, o volume muscular e condicionamento do Phil Heath são praticamente imbatíveis. Peguem, façam aí em casa. Pega a foto dos dois dando peitoral lateral. Phil Heath dá 2 do Shawn Rhoden de volume muscular. Pega os dois de expansão de costas. Phil Heath tem muito mais separação, mas é muita diferença. Duplo bíceps de costas. As costas do Phil Heath é 2 da Shawn Rhoden. Desculpe, gente. Não quero contrariar nada. Vamos falar francamente, é básico, é simples. Quando você tem um músculo muito maior que o outro, significa uma coisa. Quando você tem um conjunto de músculos, é outra história. Phil Heath é o cara mais separado, mais condicionado e totalmente desenvolvido. A panturrilha dele é muito maior que a do Shawn Rhoden. O isquio tibial é muito maior que o Shawn Rhoden. Shawn Rhoden é lindo, esteticamente falando, tem uma cintura incrível. Não é possível que um cara daquele volume tenha aquela cintura tão fina, tão trabalhada, abdômen bem bonito, esteticamente falando.
falta um pouco de tríceps. Tô falando besteira? Não, cara. Entra lá e dá uma olhada. Cara excepcional, tá com outro cara, Cris Aceto, top de linha, maravilhoso. Rádio Chopin tá lá com o Ronnie Rainbow. Não significa que eu tô falando mal do Neil, né, que faz com o Flex Lewis. Para, o Flex Lewis é sensacional. O cara é 7 vezes Mr. Olympia. São coisas diferentes. Eu tô falando a base do alicerce do julgamento de um árbitro, é ser imparcial. Eu não conheço nenhum dos dois. Melhor, eu já conheci o Phil Heath, eu já apresentei ele numa feira do esporte, já jantei com ele, já fizemos uma refeição, 2 refeições juntos. Ele tirou foto com a minha filha, tirou foto comigo, um cara super joia. Shawn Roden, cumprimentei, falei oi, tirei foto, dei a mão para ele. Nada contra William Bonac, Shawn Roden. Cara, são excepcionais, pelo amor de Deus. Não misturem. Tô falando básico. Para mim, Rádio Chopin era melhor que o Nathan De Asha. Eu odeio o Nathan De Asha? Não, cara. Nathan De Asha é do caralho, né? Então não misturem, por favor, não façam isso com vocês mesmos. Vocês se expõem ao ridículo. Eu tento ser o mais verdadeiro e imparcial possível e vocês vêm com alguma coisa aí querendo colocar palavras na minha boca. Não tem nada a ver. William Bonac, espetacular atleta, para mim, entre os 4 ele briga ali e tal. Mas o Rádio Chopin, se ele entrar na Open, é esse o resultado. Se ele entrar na 212, dificilmente ele vai perder. Porque eu sou fanzaço do meu amigo Eduardo Correia. Para mim, o Correia já está entre os 3. Não tem como ele, com aquele condicionamento, ficar longe dos 3. Não tem como. Tem volume, não perdeu o volume como muitas pessoas falam. Pra você entender, precisa ser árbitro para isso. Falar que o Ascanani ganhou do Eduardo Correia porque ele é muito maior, dá vontade de rir realmente, mas eu não posso rir, porque senão vão falar que também eu estou sendo metido, pancudo e tudo mais. Não, eu só estou falando com uma visão de árbitro. Eduardo Correia foi campeão do New York Pro, aqui e na Lua. Não foi porque o outro tinha mais volume. Ele tem o mesmo volume do Ascanani. É igual, e mais ainda em alguns pontos, para ser sincero. Como Costa, por exemplo, o Ascanani é muito volumoso, o volume muscular de duplo bíceps de costas, põe um e põe o outro lado, como tem as comparações. Você vai ver que o Eduardo é muito maior, porque se o Ascanani definir para ficar seco igual o Eduardo, ele perde o volume dele. Simples assim. É muito simples. Eu sei o caminho para chegar lá. O caminho é fome. Pau e fome. É pega no treino e fome. E vai secar e ainda vai faltar. Então, Eduardo Correia, para mim, já está entre os 3. Se eu for falar, nós estamos falando da Open, né? Então vamos se resumir, senão o vídeo fica muito longo. Rádio Chopin entrando até 212, fica muito difícil para ele conseguir. Mas se conseguir, dificilmente ele não vai ficar entre os 3 primeiros. Entre os 2 primeiros. Derek Lunsford é realmente um problema. O moleque é bonito, o moleque é estético, cinturado. Tá muito seco, faz 6 semanas que eu vi foto de bunda estriada, glúteo estriado 6 semanas antes, só Eduardo Correia, só Flex Lewis, só esses caras secos mesmo. Duvido que o Ascanani vai entrar tão seco quanto ele. Então, se o Rádio Chopin entrar na Open, para mim, ele já está entrando aí entre os 4 primeiros, até porque ele já ganhou do Nathan De Asha esse ano. Então, com o condicionamento dele e volume muscular, ele já chega lá. E ele não é feio, ele é estético, só não tem aquele quadrilzinho tão estreito. Mas vai dar trabalho na Open, sim. Então é isso. Rádio Chopin, espetacular atleta. E outra coisa, hein? Parece ser muito de boa, muito humilde. Eu vi umas filmagens dele, ele e os amigos, a amizade dele do Passafar e dos amigos, você não faz ideia. Coisa mais linda do mundo, cara. Eu adoraria ver um cara desse ganhando. Adoraria ver um cara desse sendo meu representante. Um cara que chega e beija os amigos no rosto com um fumato de carinho, que é tratado no seu país como herói, porque o nosso esporte, eu tenho certeza, nós somos muito mais heróis do que muito esporte que é tratado como herói. Porque nós podemos mudar a vida das pessoas. Nem todo esporte pode mudar. Fechado? Vídeo do Rádio Chopin, só dando uma analisada para vocês. Se inscrevam no meu canal. Se por acaso isso for relevante para vocês, sinal de sinalização, colocar o sinalzinho para você descobrir que eu estou fazendo coisa nova e
tudo em função do bem, não quero brigar com ninguém, tenho a minha opinião e a minha opinião está feita. Um abraço.